eu sou Cris Pereira e esse é o canal Mergulhando nas Escrituras. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferenciado, vai ser um vídeo de perguntas e respostas relacionadas ao Natal com PH Pereira. Hello! Primeira pergunta, quando Jesus nasceu? Princesa, é interessante essa questão e até os nossos dias essa pergunta ainda permanece como uma incógnita, um ponto de interrogação. A bem da verdade, essa data, 25 de dezembro, ela fora colocada em homenagem a Mitra, o deus Sol, não é? Contudo, segundo a tradição judaica, Jesus nasceu no mês de Nisan. E Nisan, para o nosso calendário, é o mês de março e de abril. Por quê? Porque segundo o relato bíblico do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, na noite do nascimento de Jesus, haviam pastores tomando conta das ovelhas nas montanhas de Belém. Essas ovelhas, por sua vez, proporcionavam ou forneciam os cordeiros para a festa da Páscoa, que acontecia exatamente no mês de abril. Portanto, segundo essa tradição, Jesus nasceu no mês de abril, ou entre o mês de março e de abril, não é? É muito pouco provável que Jesus tenha nascido em 25 de dezembro. Por quê? Porque no hemisfério norte, nessa época do ano, faz-se muito frio. E, portanto, é pouco provável que José e Maria teria viajado debaixo de forte frio do inverno, não é? A mais de 100 quilômetros de distância de sua terra natal, né? Além disso, apenas um detalhe aqui, Maria estava grávida, portanto ficaria muito mais difícil ainda. E a questão, quando Jesus nasceu, ainda permanece uma incógnita. Sim. A segunda pergunta, muita gente tem dúvidas sobre isso. O Natal ele é de origem pagã? É outra pergunta extremamente relevante e um assunto complexo e polêmico para os nossos dias, não é? Se o Natal é ou não uma festa pagã ou cristão. Apenas a título de curiosidade aqui, a palavra pagã ou paganismo, não é? Ela é oriunda ou proveniente do latim, que significa campestre. Por quê? Porque a partir do século IV depois de Cristo, os primórdios cristãos começavam a chamar os não cristãos de pagãos. Por quê? Porque a maioria dos pagãos, isto é, dos não cristãos, passaram a morar em campos. Por isso começaram a ser chamados de pagãos, né? Aqueles que residem nos campos. Agora é interessante porque se nós entendermos que o Natal é de origem pagã, exatamente por causa da Mitra, o deus Sol, não é? Nós teremos alguns problemas. Por quê? Porque tudo o que nós compramos, usamos, não é? Nós teremos de verificar se é de origem pagã ou não, se é feita por um cristão ou não. Por exemplo, qual a origem do namoro? Não é bíblico. Qual a origem da mulher casar de branco? Não é bíblico. Qual a origem do uso das joias pelas mulheres? Não é bíblico. Aliás, aliança de casamento. Qual a origem da aliança de casamento, não é? A origem da aliança de casamento é muito provável que ela é oriunda do hinduísmo, uma religião politeísta. E tanto é que a partir do século IX depois de Cristo, os romanos começaram a adotar essa prática, esse costume de casados usarem também a aliança. Qual a origem, por exemplo, dos bolos de aniversário? Os gregos faziam bolos de mel, colocavam velas acesas sobre eles e levavam aos seus templos pagãos em homenagem, em veneração ou em honra aos seus pseudos deuses, postes ídolos e assim por diante. Qual a origem dos muros nas casas das pessoas, inclusive da dos crentes? Qual a origem? Oriunda do paganismo. Por quê? Porque os antigos pagãos, eles criam o seguinte, que os deuses, eles eram facilmente despertados, né, a curiosidade de ser facilmente seguir pessoas que muito adornadas, com aparatos, com adornos, com joias, enfim. E portanto os antigos pagãos criam que os deuses saíam de seus lugares de cultos, né, onde eles prestavam suas adorações a esses deuses, e portanto para evitar esse problema, os antigos pagãos começaram a construir muros, limites em volta do seu lugar,
lugar de adoração e de culto, enfim. Qual a origem das lareiras, inclusive nas casas dos crentes? A instalação de lareiras era feita também pelos pagãos. Por quê? Porque os pagãos criam que acendendo lareiras ou instalando lareiras em casas, não é? Isto faria com que os deuses do amor aquecessem aquela casa ou aquela família. Daí a raiz etimológica da nossa palavra lar, que vem de lareira, não é? Se pensarmos também, por exemplo, o que tratarmos da questão dos Jogos Olímpicos. Tanto é que o imperador romano, supostamente cristão, Teodósio I, em 393 d.C., ele aboliu completamente os Jogos Olímpicos. Por quê? Porque, de fato, Teodósio I entendia perfeitamente que esses jogos eram oferecidos aos deuses pagãos. Portanto, tudo que nós usamos, compramos, nós teremos de verificar se é de origem pagã, não é? Inclusive essa questão do Natal. Enfim. Terceira pergunta. É pecado o cristão enfeitar a casa com decorações natalinas? Eu penso que não, e acredito que essa é a terceira e última pergunta, não é? Eu creio que não. Como é que é? Bem rápido. Bem rápido, como eu digo, bem sucinto, né? De forma como que de relâmpago. Meus irmãos, a pergunta é se é pecado um cristão enfeitar a casa com decorações natalinas. Com decorações natalinas. Eu penso que não. Desde que essas decorações natalinas não venham ofuscar o real e o verdadeiro sentido do Natal. Agora, interessante essa questão, não é? E eu respondo essa pergunta somando também com a segunda resposta que ora acabei de dar. Entre os escritos dos pais da igreja, por exemplo, Justino Mártir, Agostinho de Hipona, enfim, eles extraíam ou exauriam verdades mesmo do paganismo. Por exemplo, existia uma expressão, princesa, que Justino Mártir, um grande pai da igreja, usava, que era a seguinte: logos spermatikos. O que é o logos spermatikos? Logos é a palavra grega para palavra, verbo, não é? Que, à luz do contexto de João capítulo 1, é uma alusão ao próprio Cristo, não é? Portanto, logos, segundo a concepção de Justino Mártir, é Cristo, não é? Mas Justino Mártir usava também a expressão spermatikos. O que é o spermatikos? Vem de esperma, e esperma, por sua vez, significa semente. E segundo a concepção de Justino Mártir, Deus, ele coloca, ele implanta sementes de verdades na pessoa de Cristo, em cada homem que vem ao mundo sem distinção, ou melhor, sem exceção. Ele implanta sementes de verdades, de modo que, conforme o pensamento da época da patrística, né, e eu entendo também, nós podemos extrair ou exaurir verdades mesmo do paganismo. Por exemplo, fala-se que 25 de dezembro é uma data em veneração a Mitra. Pois bem, eu não comemoro 25 de dezembro pensando no Deus Sol. O que os pagãos fazem pouco me importa. Eu comemoro, não é, 25 de dezembro exatamente pensando no sol da justiça, que é o próprio Cristo. O livro do profeta Malaquias diz que Cristo é de fato o nosso sol da justiça. E nós podemos extrair uma verdade, por exemplo, na noite mais escura da nossa história, quando nós estávamos presos nas mais densas trevas do pecado e das nossas mazelas, não é, das nossas terríveis corrupções, Cristo, em sua luz inacessível, fulgurou em nossa história. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, verso de número 9, ele diz que Cristo nos resgatou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Portanto, eu não comemoro o Natal, e eu tenho dificuldade, eu nunca encontrei ninguém que comemora o Natal, seja ele cristão ou não cristão, não é? Pensando em Mitra. Nós comemoramos o Natal pensando em Cristo, que é o sol
da justiça. E outro detalhe interessante, eu posso extrair verdades, por exemplo, os pais devem de ensinar seus filhos que o verdadeiro presente de Natal não é dar presentes uns aos outros, mas o verdadeiro presente de Natal foi o amor imensurável, inescrutável, inefável de Deus para o mundo, dando o seu filho, o seu único filho, para salvar-nos, conforme João 13,16. Eu poderia usar também um exemplo dentro dessa questão de paganismo, não é? Tratando do Papai Noel. Nós devemos ensinar nossas crianças que o verdadeiro papai não é o Noel. O verdadeiro pai ou o verdadeiro papai é Cristo. Há 700 anos antes do nascimento do Messias, o profeta Isaías já comemorava o Natal. No capítulo 9, verso de número 6 do seu livro, o profeta messiânico Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então não é Papai Noel, é o Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Portanto, nós devemos de pensar nisso, podemos extrair ou exaurir sementes de verdade, conforme o pensamento de Justino Mártir, não é? Mesmo do paganismo, e que nesse Natal nós não possamos perder o real sentido dele. Né? Eu não vejo problema nenhum em decorar a casa com decorações, enfeites natalinos, não é? Desde que nós não percamos o centro, o âmago desse dia festivo universal de Natal. Né? E é interessante nós atentarmos para isso, que as luzes e os presentes desse Natal não venham a ofuscar o seu real sentido. Enfim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tenham gostado, curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas. E é isso aí. Tchau! É isso aí. Abraço!